Fala, torcedor! A mídia esportiva amanheceu em peso, detonando o zagueiro Kaká e a decisão de Dorival Júnior. Pau no a mídia e vai Corinthians, é nóis, tamo junto. Vai Corinthians, pra onde com o Kaká como zagueiro, hein? Faz sentido o Kaká ainda entrar em campo pelo Corinthians? Olha, 2 gols em cima dele, tomando dribles assim, desconcertantes. Com 3 participações ruins de um zagueiro que foi contratado por mais de 24 milhões de reais. A repercussão foi imediata e pesada no pós-jogo. E claro, a galera não esqueceu aquele episódio polêmico em que o próprio Kaká mandou a mídia tomar suco de caju. Atitude que voltou à tona agora como combustível para ainda mais críticas. Benjamin Beck já soltou o verbo. Não poupou nem o zagueiro, nem o treinador. E sobrou até para o goleiro Hugo, que também foi alvo de duras análises. A atuação foi classificada como vergonhosa e o Corinthians virou assunto negativo em todos os programas esportivos. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Veja só. Pau no a mídia e vai Corinthians, é nóis, tamo junto. Vai Corinthians, pra onde com o Kaká como zagueiro, hein? Impressionante! Olha, gente, eu já falei isso aqui várias vezes. O difícil de ter jogador ruim, fraco, abaixo da média, inqualificável no elenco, é que uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai ter que jogar. E é o caso do Kaká e de outros atletas também. O Corinthians está muito aquém daquele time que terminou a temporada passada, com desfalques, é bem verdade, começando o ano, mas já deu para ver. Se for para depender do elenco de jogadores como o Kaká, o Corinthians não vai para lugar nenhum. 3 gols do Bragantino com 3 participações ruins de um zagueiro que foi contratado por mais de 24 milhões de reais. E não é para menos, o Corinthians está tentando se livrar. Mas muitos dirigentes já perceberam que não é jogador de nível de Série A e muito menos para compor no elenco atual campeão da Copa do Brasil, que de quebra vai jogar Libertadores em 2026. Kaká, vai Corinthians, hein? Mas com você, Kaká, vai para onde o Corinthians, hein? Se você curte esse tipo de análise, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se essa partida foi a despedida do Kaká do Corinthians, eu acho que representou bem o que foi a sua passagem. Um zagueiro que pouco contribuiu, muitas vezes que teve em campo comprometeu, abaixo tecnicamente e que não consegue entregar desde que chegou. Agora, faz sentido o Kaká ainda entrar em campo pelo Corinthians? Se é que já fez algum dia, estando negociado, um cara que não joga bem há tanto tempo, de novo, compromete quando tá em campo. Hoje a partida dele é um desastre. O primeiro gol, por azar, sai do lado dele. O segundo, o John desfila pra cima dele no contra-ataque. E o terceiro é uma falta de combate, uma falta de atividade dele pra cima do Henry Mosquera, que impressiona. Me desculpa, o Dorival não tem que usar o Kaká nesse início de temporada. O Kaká nem vai ficar no Corinthians pro restante do ano. Não faz sentido ter ele em campo. E se é que algum dia essa contratação fez sentido, né? Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Red Bull meteu um chocolate no Corinthians. Foi um passeio 3-0 com uma atuação simplesmente desastrosa de quem? Do Kaká. Olha, 2 gols em cima dele, tomando dribles assim, desconcertantes. E o Corinthians que entrou com um time, uma escalação toda remendada. Porque hoje em dia é isso, tudo tem que poupar. Começo de temporada, não, tem que poupar. Aí quando tá no meio da temporada, não, tem que poupar porque tá no meio, tem que se poupar pro final. Então, é isso, não dá pra entender. Aí no segundo tempo o Dorival foi colocando a galera, mas já não dava mais tempo. É lógico, a cabeça do Corinthians tá domingo contra o São Paulo. Mas não pode jogar assim não. Atuação horrível. Cara, a gente tem que entender que a gente tá no mais alto nível possível e quando você termina um ano com 2 títulos da forma que foi, a gente sabe que o nível de exigência vai aumentar, o nível de cobrança vai aumentar e isso também aumenta entre a gente também. A gente também tem que se cobrar mais ainda, porque se a gente fizer igual fizemos ano passado, não vai ser suficiente. Então a gente tem que fazer muito mais e essa é a nossa cobrança, né?
Eu acho que agora como eu falei, tirar o que tem que tirar do jogo de correção para que a gente possa levar isso para o próximo jogo e buscar essa vitória dentro da nossa casa, que é um clássico. Toda vitória em clássico dá mais confiança pra gente trabalhar, é isso que a gente vai buscar. Tem clássico no fim de semana, é um Corinthians que precisa levantar a cabeça, mas um Corinthians que vai ser titular nessa partida contra o São Paulo. O que você olhou hoje para esse time do Corinthians e que o Dorival vai tirar de lição para o restante da temporada? Que tanto ele quanto, especialmente o Marcelo Paes, tem uma missão muito clara nesse começo de ano, que não é contratar titulares. O Corinthians não precisa que titulares sejam contratados. Claro que se existirem grandes oportunidades de mercado, o Corinthians pode ir lá e fazer um negócio, mas o Corinthians não tem essa demanda. O Corinthians tem uma enorme demanda de compor e melhorar o seu elenco. Esse é o recado de hoje. O Marcelo Paes, que certamente esteve acompanhando o jogo, ele saiu pensando, realmente, eu preciso contratar um elenco, porque o desnível é muito grande. Porque uma coisa o time titular vai jogar e aí você tem 2 desfalques, aí você tapa ali o buraco com 2 jogadores do banco. Mesmo que sejam jogadores de posições que não são tão niveladas, mas um ou outro, o time segura. Agora, quando um time como o Corinthians, com esse elenco, opta ou precisa colocar o time inteiro reserva, a chance de vitória contra um time de Série A, um belíssimo time como é o Bragantino, ela é quase nula, né? O Corinthians começou o jogo com o Kaká de lateral direito, o Gabriel Paulista, que acabou de chegar de zagueiro, o Hugo de lateral esquerdo, que era a última opção e só virou a primeira opção reserva porque o Angelelli não deve ficar, porque travou a renovação e o Corinthians não tem que fazer loucura pelo Angelelli, mas aí vai jogar o Hugo e o desnível é grande, com o Charles e o Bahia, o Luiz Gustavo, que é um menino, como volantes centrais, como os meias centrais, com o Pedro Raul de centroavante. Então as chances do Corinthians de ganhar o jogo, elas eram quase nulas com esse time, contra o bom time do Bragantino, que estava com o time principal. Então, assim, o Corinthians precisa, e o Marcelo Paes já falou isso, né? A ideia é que o Corinthians tenha 2 jogadores em condição de jogar para cada posição. E não quer dizer 2 seleções, mas um time titular mais próximo do time reserva. E o que a gente viu hoje é que o Corinthians não tem condição de colocar o time reserva para jogar de maneira competitiva, o time inteiro reserva. Vamos lembrar que o time reserva do Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, empatou em casa com o Juventude já rebaixado, porque de fato é um elenco com muitas dificuldades. E a partir do instante em que no segundo tempo o Dorival começou a colocar o time titular, como diria o nosso grande Zé Boquinha, a vaca já estava deitadinha, e aí o Corinthians ficou exposto a um contra-ataque contra um time que adora jogar em contra-ataque, que é o Red Bull Bragantino, né? O time do Mancini não tem nada a ver com as escolhas que o Dorival quis ou teve que fazer para o jogo de hoje. Teve uma belíssima atuação dentro de casa, John, Lucas Barbosa, o Gabriel, o volante, jogou muito bem, uma belíssima atuação do Red Bull Bragantino e uma atuação fraquíssima do Corinthians, que acende alerta para elenco. O Corinthians tem uma temporada com muitos jogos, com muitas competições e o elenco é muito, muito, muito desnivelado. Dorival optou por improvisar o zagueiro Kaká na lateral direita, ignorando outra opção do elenco. O Corinthians sofreu com o corredor, a defesa ficou completamente exposta e a mídia esportiva não perdoou. O improviso virou o símbolo do jogo e Dorival passou a ser apontado como um dos principais responsáveis pelo desastre. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima, família! Valeu por assistir. Se ainda não se inscreveu, aproveita agora, ativa o sininho e compartilha com a galera do futebol.